terminamos o primeiro momento da nossa live de agora vamos para o segundo momento, que é o momento da partilha da palavra, né? Primeiro momento, concluímos agora Santo Terço, agora vamos com o segundo momento, que é a partilha da palavra. E se você está com a sua Bíblia aí perto de você, já vai pegando ela, né? Já vai pegando a sua Bíblia. E quando você pega, você vai compartilhando. Quem não está vai compartilhando essa live, porque no final da live, né? Antes de encerrar a live, nós vamos fazer o nosso momento de oração. Nós vamos fazer a oração pelas santas chagas de Jesus. Oração pelas santas chagas de Jesus vai ser a oração de hoje. Quem está na live aqui ao vivo comigo, né? No final da live, vamos fazer a oração das santas chagas. Amém? Colocando aqui muitas intenções que já estão chegando aqui ainda. Você pode continuar enviando seus pedidos de oração, as suas intenções. Agora é o momento da partilha da palavra. E depois teremos o momento da oração, que nós vamos meditar, né? E se você está com a sua palavra aí próximo de você, da palavra de Deus aí próximo de você, as minhas moderadoras vão acolhendo aí, quem está no ao vivo, quem está entrando agora, as minhas moderadoras já vão acolhendo vocês, é a Dalvani e a Celi, elas são as minhas moderadoras, elas vão acolhendo cada um de vocês aí no decorrer da partilha da palavra que eu vou fazendo aqui. Amém, gente? E se você está aí com a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Estamos no mês da Bíblia. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículos do 23 ao 27. Lucas, capítulo 9, versículos do 23 ao 27. É a palavra de Deus que nós vamos meditar hoje. Quem está no ao vivo já vai aparecer aqui embaixo para você. Quem está vendo a reprise pelo meu canal no YouTube, né? Vai aparecer também aqui embaixo para vocês a palavra de Deus para nós meditarmos hoje, né? Vamos lá? Quem abriu a sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 9, do 23 ao 27. Amém? Vamos lá? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois, Jesus começou a dizer a todos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz de cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e vir a perder-se e arruinar a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade eu vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não provarão a morte sem antes terem visto o reino de Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo algo muito importante para nós hoje. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz de cada dia e me siga. Aquilo que nós estávamos meditando, quem estava no terço, no ao vivo, no terço, aqui no TikTok, viu que nós estávamos falando muito sobre o quê? Dias difíceis. E esses dias difíceis são as cruzes de cada dia, minha gente. São as cruzes que nós estamos enfrentando diariamente.
esse mundo, gente, que nós vivenciamos nesses tempos de hoje, não é um mundo de mar de rosas, que tudo será belo, tudo será bonito. Nós sempre teremos o quê? As nossas marcas. Como Jesus teve as marcas da cruz. E nós temos as nossas marcas, às vezes externas, às vezes internas, que são as marcas das nossas dificuldades. As cruzes que nós carregamos nos ombros. As cruzes de cada dia. Que são, como eu disse, essas dificuldades. Dificuldades essas, né? Que nós precisamos ter uma palavra chamada fé em meio às dificuldades. Carregar as nossas cruzes com fé diariamente. Diariamente. Por quê? Porque essas mesmas cruzes vão ser como eu disse aqui uma vez, serão como pontes para nós caminharmos, alcançarmos as graças que Deus tem reservado para cada um de nós. Saiba, Deus tem uma graça especial para você. E para nós alcançarmos essa graça, nós temos que passar pelas nossas cruzes de cada dia. Temos que passar pelas nossas dificuldades de cada dia. Não podemos renunciar à cruz. Não tem como renunciar à cruz de cada dia, gente. Eu tenho que dizer essa verdade para vocês. Não tem como a gente renunciar às dificuldades, às cruzes que nós estamos enfrentando. Nós temos que enfrentá-las, temos que carregá-las. Quando eu me preparava para partilhar com vocês essa palavra, eu estava rezando um rosário de madrugada, né? Estava rezando um rosário. E coisa que Deus falava no meu coração, né? Quantas pessoas hoje em dia, eu falo nos tempos de hoje, quantas pessoas, né? Elas fogem da própria cruz diária. Elas tentam disfarçar que estão passando por cruzes, se deixando se levar pelos vícios, caindo nos vícios, achando as coisas em caminhos fáceis, nas coisas fáceis desse mundo. A cruz é um caminho de santidade, meus irmãos. A cruz que nós carregamos diariamente é caminho de santidade. E nós olharmos para a cruz de Cristo, que está aqui, como vocês estão vendo aqui perto de mim, se nós olharmos para a cruz de Cristo, é olhar e dizer, se o Senhor venceu a cruz, eu também posso vencer as minhas. Eu também posso vencer as minhas cruzes diárias. Eu posso vencer essas cruzes que eu estou enfrentando diariamente. Aonde estão as suas cruzes, esses dias maus? Está dentro de casa? Está no seu desemprego? Está difícil? Tá, mas assuma essa cruz. Assuma. Carregue-a. Porque Jesus está dizendo aqui para nós, com feito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder-se e arruinar a si mesmo. Quer dizer, o homem pode ter tudo, o ser humano pode ter tudo na vida. Ele é livre. Mas o que adianta a pessoa ter tudo, ter tanta coisa e a pessoa se arruinar? Se arruinar. De que adianta? A pessoa não assumir as suas próprias dificuldades. Achar que no caminho mais fácil as coisas de Deus. E eu quero trazer para vocês o que a nossa igreja nos ensina em seu catecismo no número 2015,
parágrafo 2015 do Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho amarelinho aqui, ó. Isso aqui é a Igreja nos falando. Esse livrinho aqui é a Igreja nos falando, não é o Wellington. É a Igreja que nos fala aqui. E ela fala o que sobre esse caminho de cruz que nós enfrentamos? O que ela fala para nós? Para nós entendermos sobre caminho e renúncia. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve acesso ascense e mortificação, e levam gradualmente a viver na paz, na alegria das bem-aventuranças. Olha que interessante o que o Catecismo está nos dizendo. Parágrafo 2015. O caminho da perfeição passa pela cruz, gente. Não existe caminho sem cruz, gente. Não existe caminho sem cruz. Não existe santidade sem renúncia. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve acesso e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Não é o Eric que está dizendo isso? É a Igreja. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. Mas o que eu preciso renunciar, Wellington? O que eu preciso renunciar para assumir a minha cruz? Renuncie a tudo aquilo que não é de Deus na sua vida. Renuncie a tudo que não é de Deus. Renuncie aos palavreados que você diz dentro da sua casa. O pior lugar para nós dizermos, nós precisamos dizer, parar de pecar é dentro de casa, gente. Primeiro lugar. Não deixar os palavrões entrar dentro de casa. As brigas entrarem dentro de casa. Primeiro lugar onde nós precisamos fazer renúncias é dentro de casa. Deixar viver o amor de Deus, deixar reinar o amor de Deus, mesmo enfrentando as cruzes que nós enfrentamos dentro de casa. Sabe por que o seu filho encontrou nos amigos, encontrou lá fora as drogas, os vícios? Sabe por que o seu marido, a sua esposa encontrou lá fora os vícios? Porque ele não encontrou o amor dentro de casa. A cruz estava tão pesada dentro de casa que ela preferiu aliviar a sua cruz lá fora. Preferiu cair sem pecado. E nós precisamos, gente, fazer muitas renúncias e assumir a nossa cruz. Eu tenho uma cruz que eu preciso enfrentar na minha vida. Eu estou com uma cruz que eu preciso enfrentar no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Mas eu preciso passar pelas renúncias. Renunciar àqueles programas de TV que às vezes entram dentro da minha casa. Aqueles programas que passam coisas que não são de Deus. Ensino ideologias que não são de Deus. Que não são coisas de Deus. Eu preciso renunciar que o álcool, a bebida entre dentro da minha casa. Beber pode, Deus não está impedindo de você de beber, meu irmão. Mas saiba pôr limite. É limite, a palavra é essa, limite. Deus não quer que você pare, Deus quer que você ponha limite para tudo. Para tudo se tem limite. Ou então, renuncie de uma vez só. Ou você impõe limites, ou você renuncia de uma vez só. Mas se nós estamos enfrentando uma cruz diária, é preciso assumir essa cruz. Carregar a nossa cruz diária. Carregar a nossa cruz. Cristo, ele não renunciou à cruz. Cristo podia, gente,
Vocês sabiam que Jesus podia renunciar à cruz? Jesus, que morreu na cruz por nós, ele podia sim dizer: eu não quero assumir essa cruz. Que essa cruz significava o quê? Os nossos pecados. Essa cruz significa o quê, gente? O peso dos nossos, o seu e o meu pecado. Isso representou essa cruz que Jesus morreu. Quando ele estava lá no Getsemane, no Horto das Oliveiras, o diabo tentou Jesus lá no Horto das Oliveiras, falando: para que você vai morrer na cruz? Não precisa, esses mortais não precisam que você morra por eles. Na leitura de Lucas também, quando Pedro chegou em Jesus, Jesus falou: o Filho do Homem deve morrer, deve padecer, ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes. Pedro falou: Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus disse o que para Pedro? Afasta de mim, Satanás, que você pensa como os homens e não como Deus. Deus não estava repreendendo Pedro, estava repreendendo o mal que estava no coração de Pedro. Entendam isso. Deus não estava repreendendo Pedro, Deus estava repreendendo o mal que estava atacando o coração de Pedro naquele momento. Mas Jesus, ele assumiu a cruz por você e por mim. Ele carregou a cruz por nós. Ele abraçou a cruz. Ele sofreu por você e por mim. E essa cruz que nós estamos carregando hoje em dia, que nós estamos vivenciando nossa casa, no nosso serviço, no nosso trabalho, no nosso desemprego, todos os âmbitos que nós estamos enfrentando, as cruzes diárias, minha gente. Para aliviar esse peso que essa cruz está causando na sua vida, o primeiro passo é renúncia. Renúncia do mal, não renunciar à cruz. É renunciar a tudo aquilo que causou o peso dessa cruz. Enfrentar a cruz de cada dia. Tomar essa cruz, assumir essa cruz. Assumir essa cruz. E isso, como nos falou agora o catecismo, requer um combate espiritual na oração. E olha a palavra oração aparecendo. Oração. Oração. Penitência. Mortificação. Mortificação quer dizer penitência. Para saber procurar um sacerdote. Como já falei aqui muitas vezes, sacerdote não é somente para confissão. Sacerdote também está lá para nos acompanhar, nos dar um direcionamento espiritual. O padre da sua paróquia, ele está lá para te fazer um direcionamento espiritual. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso combater, carregar essa cruz e orar. Orar, orar, orar bastante. Olhar bastante. Orar bastante e seguir em frente, meus irmãos, para que a graça de Deus nos dê forças para aliviar um pouco o peso dessas cruzes que nós estamos carregando diariamente. Tá pesada a cruz? Tá. Mas vamos rezar, vamos nos esforçar mais. Dias difíceis nós encontramos. Dias difíceis nós estamos encontrando todos os dias, gente. Essas cruzes que você está enfrentando são os dias difíceis. Mas nós temos que encontrar os motivos que nos fez levar a carregar essas cruzes. Temos que encontrar os motivos. Combater um combate espiritual na oração, na fé.
Assumir a cruz é aquilo que eu disse aqui na música. Quem estava no terço, eu cantei aquela música, Dias Difíceis. Assumir a cruz é dizer o que diz a letra da música. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, ele fala da cruz. Se Deus permitiu, é preciso esperar. No tempo de Deus, a vitória virá. Essas dificuldades, eu vou chamar as cruzes de dificuldades. Essas dificuldades que você está enfrentando na sua vida, na sua família, no tempo de Deus a vitória virá. Essas dificuldades que você está enfrentando no seu desemprego, no tempo de Deus a vitória virá. No tempo de Deus a vitória virá. Não temas, não temas. Essa palavra não temas aparece tantas vezes na palavra. A nossa igreja repete tanto esta palavra, não temas, não tenhas medo. A nossa igreja repete tanto isso. Os nossos padres repetem isso, os nossos bispos, o Papa Francisco repete isso muito para a igreja. Não temas, assuma a sua cruz. Não temas dificuldades. Deus está com você, Deus te protege. Mas tem pessoas que se entregam ou então fogem da cruz. Fogem da cruz. Fogem dela. Peça essa força de Deus. Combata um bom combate espiritual. Repito o que o Catecismo da Igreja Católica disse. Combater o combate espiritual. Combata. Reze bastante. Lute até o último instante. Não desista desta cruz na sua vida. Não fuja da cruz. Tá difícil, tá, mas você vai estar lá firme e forte, lutando, rezando, para que sua família saia vencedora. Ainda dá tempo de salvar. Não fala que sua família não tenha salvação. Não fala isso. Diga, minha família sim tem jeito. Se foi esta família que Deus me deu, eu vou assumi-la. Se eu estou passando uma cruz, uma dificuldade no meu trabalho, eu vou assumir essa cruz, eu vou assumir as dificuldades. Até onde Deus permitir que eu possa aguentar. E saiba de uma coisa, Deus nunca vai nos dar uma cruz mais pesada que nós possamos suportar. Tem gente que pergunta, por que Deus me deu uma cruz tão pesada? Escute isso, Deus nunca vai nos dar uma cruz que nós não possamos aguentar. Deus nunca vai nos dar uma cruz que nós possamos suportar. Eu não vou temer os dias maus, pois protegido por Deus estou, se Deus permitiu essa cruz na minha vida. É preciso esperar, pois no tempo de Deus a vitória virá na minha vida. Você crê nisso? Você crê nessa vitória de Deus na sua vida? Você crê nisso? Assuma essa cruz na sua vida. Não fuja dela. Não procure mais atalho, que não existe atalho. Não existe atalho, meus irmãos. Vou ter que dizer essa verdade. Não existe atalho. Não vai ser na bebida que você vai encontrar o alívio da sua cruz. Não vai ser algo fora do seu casamento que você vai encontrar o alívio da sua cruz. Não serão os amigos. Tem que ser você, a sua fé e Deus. Você, a sua fé e Deus.
Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, é preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Eu não temerei os dias maus. Eu não temerei. Eu tenho fé. Eu vou assumir a minha cruz, Senhor. E eu creio, Senhor, que eu serei vencedor. Eu creio, Senhor, que muitos dos meus irmãos que estão aqui rezando comigo já são vencedores, Senhor. Porque eu sei que estão enfrentando, Senhor, cruzes pesadas, cruzes difíceis, em muitas áreas. Mas eu creio, Senhor, e eu declaro, Senhor Jesus, em Teu nome, que esses irmãos, eu também me incluo, nós já somos mais que vencedores. Pode vir os dias maus. Eu não vou temer mais, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. E essa cruz eu vencerei. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.